Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimo. Pessoal, eu tenho hoje uma dica maravilhosa para vocês. São 3 dicas de inglês. Não somente dicas, são realmente algo que vai mudar a sua vida. Se você está agora aprendendo inglês agora, se você está começando ou está já no nível que já consegue falar, você provavelmente pode julgar esse vídeo e falar: isso é baboseira, essa menina tá começando agora, não sabe nem o que tá falando. Mas eu tenho certeza pra você que quando você começou foi exatamente desse jeito. Então as dicas são as seguintes, são 3 técnicas bem legal, e não é uma técnica que somente eu estou dizendo, pessoal. Se você comprar alguns cursinhos por aí, você vai ver muitos webinars também dizendo a mesma coisa. São 3 focos que você precisa focar se você quer realmente aprender inglês, falar inglês e conversar, ter a oportunidade de conhecer pessoas, até mesmo arrumar namorados, namoradas em inglês, na outra língua, sair, morar pro lado de fora, pro lado do exterior, pro lado de fora. Enfim, você precisa focar. Primeira coisa que você precisa ter é motivação. Você quer aprender, você precisa ser motivado. Não existe outra técnica. Se alguém oferecer para você cursinho, dizendo para você que você consegue ficar fluente em 7 dias, balela, mentira. Estão mentindo para você comprar o produto. Aqueles vídeos no YouTube que tem sempre que você clicar ali para poder passar, sabe? Aqueles vídeos que vem falando para você: assista esse vídeo, não para de assistir. Balela. Pessoal, a única coisa que vocês precisam ter na vida de vocês é foco. Parar de dizer eu não posso, porque você pode, você consegue. Não tem nada que te atrapalha de aprender uma nova língua. Não tem nada que te atrapalha a não ser você mesmo. Não existe obstáculos. Obstáculos você mesmo coloca os obstáculos para você. É o seguinte, primeira coisa de tudo, foco. Primeira coisa é querer. Eu quero aprender inglês. Beleza. O primeiro passo você já tem. Já venceu o primeiro obstáculo. Quero muito aprender e vou aprender. Não desistir. Persistência é outra coisa muito importante em qualquer aprendizado. Talvez vocês possam estar dizendo assim: tá enrolando, tá falando coisas que eu não quero ouvir. Não tá sendo útil o vídeo. Mas eu sei, galera, pra quem tá muito empolgado, querendo aprender de um dia para o outro, desculpa, não vai dar certo, não vai rolar. Você precisa primeiro ter foco, primeiramente foco, segundo motivação e terceiro rotina. Você precisa ter uma rotina de inglês. Se você tá começando agora, pega e muda o seu telefone para inglês, pessoal. Muda tudo na sua vida. Primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua rotina para inglês. A terceira coisa, se você está agora começando a falar inglês e quer aprender já ouvindo séries na Netflix, esquece, você vai ficar frustrado. Não começa por aí. Para de querer colocar, como se diz, né, o burro na frente da carroça. Não vai dar certo. Você vai ficar frustrado, você não vai conseguir entender e você só vai desistir, vai dizer: inglês não é pra mim. Por quê? Porque você está usando um método diferente, um método que está fazendo você acreditar que é difícil. O cérebro é como uma esponja, um recipiente. Você precisa encher e depois que ele overflow, depois que ele encher o suficiente, que você vai estar disponível para poder falar. Não adianta você falar para você que você quer se você não estiver motivado, se você não mudar a sua rotina, você continua ouvindo músicas em português, você não mudou o seu celular, você não mudou sua rotina, você não procura um círculo de amizade que consegue falar inglês. Mas como que eu vou achar essa amizade? Existem muitas pessoas por aí, no Facebook, por exemplo, existe vários grupos que falam inglês. Pessoal, você que está começando agora, seleciona um vídeo em inglês para infantil. Vai parecer bobo, vai parecer totalmente infantil, vai parecer que você está se ridicularizando, mas não, você não está se ridicularizando, porque nós somos adultos, então nós temos esse método de pensar, essa forma de pensar, de que você está se ridicularizando se você passar por tal processo. Por exemplo, ouvir musiquinhas infantil. Sim, né? Vai parecer um pouco, vou ouvir aquela musiquinha infantil, coisa ridícula. Isso é um modo de aprender. Muitas pessoas
não confia em métodos como aprender no modo infantil, mas isso vai te dar uma base para você lá na frente. Você acha que não, mas a única coisa que você tem que aprender é ser aluno. Ser aluno é você saber escutar, saber seguir regras, não pular etapa. Você vai se ferrar. Se você pular etapa, você vai se frustrar. Você vai se frustrar, você vai se ferrar totalmente. A palavra certa é se ferrar mesmo. Porque você vai ficar frustrado, você não vai conseguir entender, você vai desistir e não vai aprender nada. Então, seleciona um vídeo, um pequeno vídeo de inglês, seja aquele contando até 100 em inglês, totalmente em inglês, esquece de português. Você não vai procurar conteúdo em português. Para de procurar conteúdos em português. Você não precisa de uma professora que fala português para você aprender inglês. Você não precisa entender de cara o conteúdo que está falando em inglês. Por quê? Você não precisa de tradução. O que você precisa, o que o cérebro precisa é de entender. O seu cérebro precisa é de encher. Aqui é o recipiente. Você apenas vai encher. Não estou entendendo nada. Escuta assim mesmo. Não estou conseguindo entender. Escuta. Você é uma esponja. Pensa assim, eu sou uma esponja e eu preciso absorver esse conteúdo inteiro para depois eu explodir. Para depois o recipiente, o copo de água esburrar. Você precisa o quê? Pegar a água, encher o copo de água, fazer com que ele encha, depois ele vai esburrar. Não adianta, se você está com um pinguinho de água, querer que a água se esburra. Não vai esburrar. Você precisa encher o recipiente completamente para depois você conseguir. É a mesma coisa em inglês. Você precisa se encher de inglês para depois você conseguir a falar, ter uma boa fluência, ter uma boa dicção, ter uma boa pronúncia em inglês. Se você tem uma pronúncia ruim em inglês, isso significa que a sua rotina está errada, você não está não está colocando muita coisa nesse recipiente de vocês. Então, a dica de hoje é: pega um vídeo em inglês, seleciona ele direitinho. Em uma semana você vai estar ouvindo esse vídeo em inglês com legenda em português. Em legenda em português, e você vai ouvir esse vídeo durante uma semana. Na próxima semana você vai trabalhar com o mesmo vídeo ouvindo com a legenda em inglês. Na próxima semana, mesmo sem entender nada, não fica nervoso, você precisa ter paciência com você mesmo. Ouve o mesmo vídeo com legenda em inglês e você vai ler e vai ouvir ao mesmo tempo. Na terceira semana, o que você vai fazer? Você vai ouvir sem legenda nenhuma, vai pegar aquele vídeo e vai ouvir sem legenda nenhuma. Não estou entendendo, não importa, pessoal, ouve. Você é uma esponja, você precisa absorver. Ouve, seleciona um ambiente para você que esteja no mínimo silencioso, onde que esteja você, seu celular, seu fone, se tranca no quarto, esquece do mundo. Você precisa aprender. É esse que é o foco seu. Primeiro, motivação, como eu disse. Então, se foca dentro do seu quarto, ouve aquele vídeo sem legenda português, sem legenda em inglês. Na quarta semana, você vai pegar o mesmo conteúdo e vai revisar de novo, totalmente revisar. Na quinta semana, você vai pegar o mesmo vídeo e vai escrever aquilo que está escrito lá em legenda, com legenda em inglês. Você vai escrever, colocar no caderno aquilo que você ouviu na legenda. Você pega a legenda tá passando, você copia a legenda, pausa o vídeo, copia a legenda, pausa o vídeo e vai repetir a mesma coisa que o ator falou naquele vídeo. Você vai repetir, vai repetindo e vai falando e vai escrevendo. Vai falando, repetindo e escrevendo. Então a única coisa que você tem que fazer é trabalhar com esse vídeo específico que você pegou para poder aprender. Seja um conteúdo longo, seja um conteúdo pequeno. Se você pegar um conteúdo longo, é óbvio que você vai ter trabalho aí durante 6 meses aí para poder aprender trabalhando com o mesmo vídeo. É um pouco trabalhoso? É trabalhoso, pessoal, mas é um método que você vai aprender. E você vai aprender de uma forma fácil, de uma forma prática, sem precisar de estar estudando gramática, porque muitas das vezes a pessoa quer falar, mas acha que aprendendo, ou porque o brasileiro, na verdade, nós
ficamos muito frustrados com alguns professores, né, que jogam gramática em cima de gramática pra gente, e a gente acaba não entendendo nada por conta da gramática. E isso é um grande problema, porque nós aprendemos a gramática primeiro, em vez de aprender a falar. Porque os nativos, nós também, aprendemos primeira coisa o quê? A ouvir. Nós aprendemos a ouvir. Na barriga da mãe, a criança já está ouvindo os primeiros ritmos da fala da mãe. E quando a criança sai, a criança está ouvindo a mesma coisa. E quando a criança pega uns 6 meses, a criança está ouvindo, que aprende primeiro a falar papai e mamãe. Mas só aprende a falar papai e mamãe porque a criança está totalmente, todos os dias, a mãe está falando, fala papai, fala mamãe, fala papai, fala mamãe. Então a criança só tá ouvindo, até que ela fala mamãe e papai. Então essa mesma dica, essa mesma técnica que vai fazer vocês a chegar à fluência, que vai chegar a entender o inglês sem precisar correr para procurar Google Tradutor e sem procurar esses outros métodos que, na minha opinião, são métodos que vai fazer você a olhar o português, que se você está aprendendo inglês, você não precisa do português. A única coisa que você precisa é tentar ouvir e automaticamente o seu cérebro vai entender. Você não precisa falar português, você não precisa querer traduzir, entender aquela palavra. Então a dica é só essa para hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que a maioria das coisas que eu falei tem base em vários canais, pessoas, que eu não vou citar o nome, mas são pessoas de sucesso, que teve bastante sucesso com essas dicas, e até mesmo eu mesmo tenho praticado essa mesma dica que eu tô passando para vocês, que, para quem não sabe, eu aprendi inglês sozinha também, e ainda continuo no processo do aprendizado, porque é uma língua, ninguém é suficiente na vida, ninguém é completo. E em se falar de citar língua, que é outra cultura, praticamente outra vida, ninguém é completamente completo, ninguém sabe de tudo. Porque até mesmo em português, né, existem palavras no dicionário que nós mesmos não sabemos, e acredito que existe muitos outros, até mesmo pessoas que trabalham com a língua, né, linguísticos que trabalham com a língua portuguesa, também tenho certeza que depara com coisas que vai ter que estudar. E a vida de uma língua, uma vida de um estudos de um idioma, é uma vida que você estuda constantemente, porque a língua, a forma de dizer, a forma de falar vai mudando durante tempos e constantemente. Então é só isso que eu tenho a dizer para vocês. O vídeo já está muito longo. Muito obrigado por assistir. Comenta, deixa assim a descrição, fala alguma coisa, interage comigo, deixa o seu joinha e muito obrigado. Bye bye. Pronto.